Muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje na Guissal, Associação Gnóstica Samael Aum Beor, para dar continuidade ao nosso curso, hoje com o tema de número 50, Razão, Intuição e Compreensão. Vamos definir cada uma delas e ver o seu sentido etimológico em cada uma também. Então, a palavra razão, ela tem a sua etimologia de duas palavras. Ela vem do latim de ratio e ela vem também do grego de logos. Então, logo no grego, a gente já sabe que tem o primeiro logos, o segundo logos e o terceiro logos. Então, logos quer dizer Deus. E aí de logos nós temos uma coisa interessante, tem a logia, deriva a palavra logia. E logia todos nós sabemos que é estudo. Então, isto é etimologia. Qual seria, então, a definição de razão? Podemos dizer que a razão é uma faculdade da nossa alma que nos permite ter discernimento, chegar a uma determinada compreensão, a determinada verdade, de um determinado fenômeno, de uma determinada coisa, por meio de um processo de opções, de uma situação discursiva da nossa mente. Então, na razão, vou apresentar para nós, pelo processo da razão, várias opções. Então, começa o processo do raciocínio, o processo da busca, da procura, para se tentar estabelecer e chegar a um consenso. Então, se pensou há muito tempo que a razão era o mais alto instrumento de busca da verdade. Tem o filósofo Dom Manuel Kant, que é o pai da razão, como diz o venerável Mestre Samael, e o pai da razão, que é o Kant, ele mesmo dizia: a razão é um instrumento ineficaz para se buscar a verdade. Então, se vê pelo próprio comandante, né, o mestre da razão, ele limitando, colocando um limite na razão. Com isso não queremos dizer que a razão não seja um instrumento importante de discernimento, de procura, de compreensão das coisas. Ela é muito importante, porém ela tem seu limite, ela não é tão absoluta como se criou o racionalismo como sendo uma coisa superior a toda. Então, a razão, ela passa pelo processo de opções, então ela vai buscar a dualidade. A razão, então podemos dizer que a razão, ela está mergulhada dentro do universo relativo. Então, podemos dizer que a razão, ela é relativa, ela tem o seu limite. Quanto ao venerável Mestre Samael, que existia numa certa cidade um prefeito que recebeu audiência a dois vereadores. Então, os dois vereadores de partidos diferentes pediram audiência com o senhor prefeito. Então, chegou um vereador do partido A, entrou na sala do prefeito, senhor prefeito, muito bom dia e tal, e começou a expor as suas razões. Então, falou: poxa, senhor prefeito, o senhor, ao passar pelo corredor, viu outro vereador do partido B e tal, o senhor não poderia ter aceito, né, dentro do seu consultório, marcado uma audiência também com ele, porque ele é um rapaz assim, assado, ele é cheio de defeitos, isso e aquilo. Então, teceu os comentários sobre o vereador do partido oponente. E o prefeito ouvia atentamente, e a mulher do prefeito também estava lá no consultório, lá no gabinete, escutando a conversa. Aí o prefeito aguardou pacientemente o final da sua exposição. Quando terminou, o vereador se despediu e falou: o senhor não vai opinar sobre o que eu disse? Falou: não, sabe que você tem razão em tudo que você diz a respeito do outro vereador. Daí ele foi embora, entrou outro vereador. O
senhor prefeito, o senhor não podia ter recebido esse vereador do partido A. Ele é isso, é aquilo, é assado, ele falou um monte de coisa e o prefeito chacoalhou a cabeça e disse, sabe que o senhor tem razão. Daí a mulher do prefeito, ele saiu, foi embora, a mulher levantou e falou, olha, marido, você diz que não tem razão, também diz que não tem razão. Então eu acho que você é isso, é aquilo, né? Não tem um discernimento, não tem um centro de gravidade próprio, né? E começou a falar, tecer comentário. Daí o prefeito esperou pacientemente e disse para ela, sabe que você também tem razão? Então essa razão, ela é relativa, cada um tem a sua visão, dentro da sua ótica, né? E tem a sua razão relativa. A razão vai crescer, ela toma o seu expoente, um filósofo também René Descartes, né? O filósofo René Descartes é aquele da matemática, que criou o eixo matemático, eixo das abscissas e eixo das ordenadas, né? Então ele ficou conhecido na matemática, mas ele também tem trabalho na filosofia. Então o René Descartes vai dizer, ó, no expoente máximo da razão, eu penso, logo eu existo. Então isso é uma máxima do paradigma mecanicista, um paradigma do antropocentrismo, onde o homem coloca-se como centro do universo. Então, isso do René Descartes, né, eu penso, logo existo, essa máxima, ela já caiu por terra. Hoje já conhece faculdade superior de se chegar à verdade, que é a intuição. Então, vamos ver por que ele está errado, equivocado, a máxima do René Descartes. Tudo que existe tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, a pedra poderia dizer também, eu não penso, mas eu existo. Que a pedra tem existência. Essa cadeira tem existência, esse televisor tem existência, essa lousa tem existência. Um período que ela permanece aqui, tem um começo, um meio e um fim. E tudo aquilo que existe, que tem existência, é atrelado à razão. E, então, pelo paradigma holístico, o correto seria dizer para o senhor René Descartes o seguinte, eu penso e sinto, logo eu sou. O verbo ser é muito mais forte do que o verbo existir. Tudo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Então, nesse sentido, Deus não existe. Deus não tem, ele não tem começo, não tem meio nem fim. Deus é eterno, logo ele é. Então, isso ficou comprovado por Moisés. Deus não chegou e disse para Moisés, eu existo. Ele diz, eu sou. Então, aí a diferença entre existir e ser. Então, hoje, a faculdade superior da razão é a intuição. A intuição vem do verbo intuir, vamos definir, a intuição um instrumento, né? É uma faculdade, é uma nossa capacidade que permite-nos chegar direto à verdade sem um processo de opções, sem passar pelo raciocínio. Então, pela intuição, a gente não tem opção, uma só opção e chega à verdade mais rapidamente. Muito bem, então a intuição, por ser um instrumento mais alto, ela está atrelada ao nosso coração. Então, há como aumentar essa intuição dentro de nós. Então, aumenta essa intuição com os 3 fatores de evolução da consciência. Logo, a razão está atrelada ao processo de raciocínio, a mente, a intuição e o coração. Mas existe também a razão objetiva e a razão subjetiva. A razão subjetiva está ligada ao ego e a razão objetiva está ligada à nossa consciência, uma cognição do ser. Então também tem a razão superior e a razão boa. E ambas são processos que nos levam à compreensão. Compreensão é onde a gente chega acerca do conhecimento da sabedoria. Muito obrigado.